Caim, sempre serva de Deus, viu a angústia dos seus, olhou nos olhos das meninas, compreendeu então sua sina. Então, boa tarde, né, a todos. São 16, nós vamos dar início, né, a essa formação de hoje. Desde já, a gente já agradece a irmã Dorce por ter aceitado, né, participar conosco, por estar nos ajudando nessa formação, que é muito rica, né, e eu só pediria, assim, a gentileza já então o nosso microfone, né? Ela vai nos ajudar com a oração inicial e depois a formação. No finalzinho, assim que ela finalizar a formação, a gente aí uns minutinhos para as perguntas, né? E vai respondendo para nós, tá bom? Então, que vocês possam sentir bem nessa formação. E vamos dar início. Irmã? Obrigada, Cristina. Boa tarde a todos, a todas. Com muito carinho que eu aceitei e estou aqui esse trechinho de tarde com vocês. Como eu vou falar de Madre Mazarello, eu pensei de fazer, até porque é o mês de agosto, todos me entendem bem? Fazer uma oração vocacional, porque esse é um mês, além de ser dedicado na igreja às vocações, às várias vocações, é um mês muito salesiano, porque no dia 5 de agosto, nós, irmãs, tivemos a festa dos 148 anos de fundação do Instituto. E estamos fazendo um tríduo anual, cada ano é um tema. A Madre, no dia 5, fez a abertura do segundo ano em direção aos 150 anos, fazendo a reatualização do Atias Confio, em Madre Mazarello. E é também o mês que celebramos Dom Bosco, é o mês que a gente sempre confraternizava na Romaria, enfim. Mas também hoje... E aí eu mudei um pouco, até nós vamos ter toda essa motivação vocacional. Mas hoje nós tivemos uma perda muito grande, né? E então eu também tive a liberdade de redirecionar, porque nós tivemos o falecimento de Dom Pedro Casaldáliga nesta manhã. Então nós perdemos um profeta, né? Um santo e o homem dos direitos humanos. Mas na nossa fé, na ressurreição, ganhamos sim um intercessor, mais um junto de Deus, que não deixará de olhar pela igreja e em especial pela igreja dos pobres, né? Então eu fiquei pensando que a gente poderia fazer um momento de oração prestando homenagem a esse padre que foi tão importante na história da nossa igreja. Tão importante como profeta em favor dos pobres. E num momento que é muito particular, inédito, que nós estamos vivendo, que é esta pandemia, que a gente parece que vive um tempo de uma guerra biológica, né? E que, de repente, com toda a tecnologia, nós tivemos que nos trancafiar, né? Mas nem por isso a gente perdeu o afeto, esse espírito de solidariedade, né? Então, nós continuamos a ser cristãos empreendedores da verdade, da solidariedade e da esperança, que era bem dele e que, portanto, é bem vocacional. E por causa dessa situação que a gente vive, eu queria só pegar um trechinho daquela homilia em março do Papa Francisco,
Urbi et Orbi, né? Daquela tarde solitária, né? Aquela oração de Roma ao mundo, e que uma figura que foi tão forte, não só para o mundo católico, mas para todo mundo, né? Aquele homem que, na sua solidão, mais profundamente da esperança e da fé, né? E ele, o evangelho daquele dia começa exatamente ao entardecer. E eu queria que a gente pensasse esse entardecer. Nós estamos aqui no entardecer, o nosso encontro é ao entardecer. E ele remete que esse momento inédito também nos chega como um entardecer, né? Que desde semanas nós estamos vivendo, eu diria já meses, né? Este entardecer que parece um cair da noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas, cidades, apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa toda a sua passagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos somos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco, ao entardecer, neste cair de tarde, estamos todos, tal como os discípulos, que falando a uma só voz, dizem angustiados: Senhor, vamos perecer. Assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar estrada cada qual por conta própria, mas só conseguiremos juntos. Rever-nos nessa narrativa, diz o Papa, é fácil. Difícil é entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos alarmados e desesperados, ele está lá na popa, na parte do barco que se afunda primeiro. E o que ele faz? Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente. Jesus, dorme tranquilamente. E nós apavorados. Confiando no Pai. É a única vez no Evangelho que vemos Jesus a dormir, diz o Papa. Os discípulos o acordam depois de acalmar o vento e as águas. Ele volta-se para os discípulos em tom de censura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Então, hoje também, na leitura do Evangelho de amanhã, também Jesus faz essa pergunta, né? Porque o medo e onde está a nossa fé? E tem muito a ver com a vocação que cada um de nós vive e neste momento inédito, que é o entardecer. Travou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá. Põe tua mão, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Hoje, então, falo com muito carinho de Madre Mazarella e fiz uma escolha, tá? Que eu espero que seja oportuna para vocês neste mês vocacional e neste tempo que a gente vive. Então, eu quero pensar algumas questões nesse tempo que a gente tem aí de 30 minutinhos, fazendo uma corrida, desde o seu nascimento, mas sem me deter nos traços biográficos, porque isso a gente pode ler os livros. Mas desde pequena, desde que ela nasce, fazendo algumas escolhas de algumas sinalizações à vida de Madre Mazarella,
que foram constituindo a ela como educadora, mesmo sem estudo, e como santa, e como a fundadora, a cofundadora, junto com Dom Bosco, de uma congregação religiosa dedicada à juventude. Então, são traços que vão fazendo a envergadura do seu testamento espiritual, ou seja, dessa espiritualidade de Madre Mazzarello, que eu fiz uma seleção a partir do meu olhar, da minha concepção, e partilho com vocês, tá bom? Pode ser assim? Então, de dados biográficos dela, pensando Madre Mazzarello, não sei se todo mundo sabe, Maria Domênica Mazzarello nasce em 9 de maio de 1837. Ela é a mais velha de 13 filhos, com 7 sobreviventes, tá? Por que é importante falar que são 13? Ela é a primogênita. E nós sabemos, quando a gente tem uma família grande, que, coitada da primeira, acaba sendo aquela escolhida à força, escolhida assim, tiramos o sorteio, é você. Vai ajudar a mamãe a fazeres de casa e para cuidar dos irmãozinhos, porque, gente, nenhuma mulher dá conta dessa renca de filhos que foi acontecendo aqui, né? Então, isso é importante em Madre Mazzarello, porque o senso de responsabilidade, a tarefa de liderança, a tarefa de maternidade vai brotando desde o início, tá? O pai era José Mazzarello e a mãe Madalena Calcanho, tá? Agora, uma coisa linda, que tem a ver com toda a espiritualidade dessa mulher, eu achei que eu não devia deixar de partilhar com vocês. O significado do nome Maria Domênica para além de Maria ser escolhida, e Domênica é domingo, né? Então, o domingo escolhido, né? O dia do Senhor escolhido, mas o significado do nome dela, olha que coisa mais linda. Amada do Senhor, escolhida para ser um oceano de perfume do Senhor. Pensa nisso. Escolhida para ser um oceano de perfume do Senhor. Então, eu friso isso porque quando a gente chega lá no final da minha conversa com vocês, tem muito a ver esse significado. Madre Mazzarello vive dos seus 44 anos, 35 como leiga. Aqui, ó, esse grupo. Inserida na comunidade eclesial daquele ovo de cidade chamada Monese, tá? Desenvolvendo o quê? Acompanhada pelo padre Pestarino, que é o padre ali da cidadezinha, e que depois se torna salesiano, e é ele quem provoca o primeiro encontro de Dom Bosco com Madre Mazzarello, porque é ele que convida Dom Bosco para ir a Monese. O que ele vai, desde pequena, ele percebe o tesouro que há nessa menina, chamada Maim, né? Era o apelido dela dentro de casa. Maim é um apelido terno que quer traduzir mãezinha, né? Porque são muitos irmãos. As virtudes teologais de fé, esperança e caridade, que são elas, né? E Padre Pestarino conduz nesse caminho das virtudes teologais essa mulher por 35 anos. Depois, como irmã também, ele continua sendo o diretor espiritual dela e das primeiras comunidades por um tempo, e depois alguns salesianos, né? É na família que ela recebe a educação sólida dessas virtudes. Então, o pai e a mãe, o pai é um estilo mais amoroso, a mãe é mais firme, tá? Como característica. Madre Mazzarello tem uma infância normal, rica de alegria, de espontaneidade, do trabalho simples e intenso da casa do campo, e com tantas crianças dentro de casa. E é ali, nessa vivência de simplicidade, mas de intensidade, de família, de fé, estruturada no trabalho e na simplicidade do dia a dia, que ela forma o seu caráter alegre e participativo. Tinha que ser, né, gente? Porque, assim, quando você tem 13 irmãos, 12 irmãos, e mesmo 7 que sobrevivem, ou você aprende a conviver,
ou você se torna maluca, né? E é só briga, coisa assim. Então, partilha, solidariedade, parar com mimimi, né? Aprende já ali. Algumas mudanças de casa que vão acontecendo é fundamental para a Madre Mazzarello quando ela tem que obedecer Dom Bosco. É preciso fechar Mornese para ir para Nizza, porque senão o Instituto vai morrer, né? E por quê? Ela mora numa casa de início que, na verdade, quem esteve lá, a casa nativa, era dos parentes Mazzarello, mas era o tio. Então, num pavilhão da casa, era uma família. No segundo andar era outra, no terceiro era outra, tá? Aí já não cabia tanta gente, tá? Muda para outro lugar. Depois o pai sofre um assalto, muda para outro lugar. Essas mudanças vão ajudando a constituir a sua personalidade também, a construir-se no essencial e para o essencial. E que a gente não precisa, para se alicerçar, para ter uma estrutura sólida de fé e de pessoa, ligada a um espaço que você não pode sair, que não pode ser mexido, tá? Então, para que a congregação frutifique, esse movimento de mudanças da família ajuda a entender que a hora que Dom Bosco diz é preciso ir para Nizza, com toda a dor no coração, porque Mornese é a terra natal, né? Mornese é o lugar da sua vocação, Mornese é o lugar que nasce a congregação, onde está toda a sua família enterrada, onde tem um monte de irmã enterrada. Ela sabe que precisa confiar em Dom Bosco, que é um homem visionário. A congregação morreria se ela não desse esse passo, tá? É também nessa família que ela trabalha a sua tenacidade de caráter, a sua capacidade de enfrentar desafios e vencer obstáculos. Ela é ativa e empreendedora desde jovenzinha, porque vocês imaginem que ela tem que dar conta para a mãe de carregar a água do poço, subir com esses baldes de água bem de madrugada, abastecer tudo ali que ela vai usar na casa, e vai... Eu não estou apresentando o que aconteceu. É só uma fala, não sei. Ok. Então, ela abastece a casa, ela dá comida para os animais e vai para a igreja. Isso tudo ela faz de madrugada. Então, é uma menina que vai crescendo, se formando na resiliência, ela se supera para vencer os obstáculos da pobreza também e do espaço gelado que é Mornese, tá bom? Também é uma menina, uma adolescente que tem vaidade, que tem orgulho, autossuficiência. Quando lá no filme a gente vê que quer vencer todos os meninos. Mas é uma pessoa que, ao se empreender no caminho de santidade, porque ela nunca pensou que ela seria religiosa, e muito menos fundaria com Dom Bosco a congregação. Não passava isso na cabeça dela, porque ela queria ser santa. No projeto de santidade, esses limites ela tinha que dominar. Então, ela tinha que fazer um trabalho sobre a sua pessoa de domínio de si. E isso era um trabalho interior, que ela faz com a ajuda de quem? O pai é muito importante para ela, mas o padre Pestarino é fundamental, tá? E ela tinha muita retidão de intenção. E como menina, gente, a menina como qualquer uma de nós. Então, aquela missa demorada, aquelas palavras que ela não entendia, ela só ouvia e tinha que decorar porque a mãe pedia depois no caminho de volta. Mas é um processo muito... Madre Mazzarello é uma santa muito comum. Já estou falando de identificações com Dom Bosco, hein? Então, ela é uma mulher muito comum. Para a gente desmistificar aquela história de que santo
tem algo de extraordinário. A extraordinariedade dela acontece muito nessa mulher ordinária, do comum, do cotidiano, tá? E também é desde pequena que essa ideia de salvação das meninas acontece, porque ela tinha um monte de irmãos. E ela quer fazer o bem. E para isso ela sabe que ela tem que se vencer nas próprias fraquezas. E por isso ela vai desde pequena com a dureza da situação da família e vencendo os próprios limites ou defeitozinhos, tá? Ela vai criando a palavra que hoje está em moda, resiliência, né? Ou seja, uma mulher de envergadura, como pessoa humana e como mulher de fé, tá? De traços biográficos, eu acho que é isso que a gente tem que assumir. A identificação com Dom Bosco é o mesmo zelo apostólico de salvação. Dom Bosco para os meninos é o mesmo. Olha, tem que fazer o bem, tem que tirar essas meninas da possibilidade de vir a cair no mal, da possibilidade de não encontrar-se com Jesus Cristo. Então, era o mesmo cerne de preocupação, que era o dame animas. E ela recebe o mandato, a ti as confio, tá? Ou seja, olha, Nossa Senhora entrega as meninas. Então, ela diz, as meninas precisam se ocupar com o bem, com coisas boas. E no seu todo, mente, corpo e alma, tá? E no seu tempo. Porque senão, sabe aquela coisa, né? Mente vazia, corpo vazio, oficina do diabo, né? A gente sabe bem disso. Então, o que ela faz? Ela reinterpreta a pedagogia de Dom Bosco, que eu não vou entrar nisso hoje, porque nós conhecemos, vivendo na espiritualidade no modo feminino, tá? Então, nela, essa questão do olhar preventivo, de olhar para alguém e saber que ela está precisando de cuidado, essa maternidade que se antecipa, é muito apurada nela, tá? Evidenciou o dom de predileção pelas meninas, pela missão com elas e entre elas, que é um destaque do Amorevolezza. Aliás, quando a gente diz assim, qual é o carisma de vocês, da família salesiana? Gente, não é educação. A educação é o nosso jeito, é a estratégia de estar, mas é o dom de predileção pelos jovens. Jovens compreendendo a infância, adolescência e juventude, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Para nós, o nosso carisma é o dom de predileção pela juventude através do educar evangelizando, evangelizar educando. O sistema preventivo, então, nela como em Dom Bosco, estava posto. Então, isso é nato nela também. Por quê? Porque os dois, ela e o Dom Bosco, sabiam se aproximar do coração dos jovens. Do coração, tá? Os pilares do sistema preventivo em Madre Mazzarello se interligam, como em Dom Bosco. Eles não são estanques ou justapostos. Razão, religião e Amorevolezza, ainda que a gente faça definições específicas, mas não tem como. Para nós, não tem como lidar numa questão de relação com a meninada de modo afetuoso, que é o Amorevolezza, sem fazer eles compreender toda a situação que vive de modo racional, em que você faz perguntas, em que você questiona, em que você propõe, né? Que aí é a razão entrando, que você está qualificando um sentido para a sua existência, que aí é o papel da religião. Então, ainda que a gente tenha conceitos específicos para os pilares do sistema preventivo, eles se interligam. Não dá para você agir de eu vou ser, agora eu estou aqui com você e vai ser simplesmente essa relação educando, educador, só no Amorevolezza. Gente, isso não funciona, tá? Eles se interligam. Não tem como a gente não fazer. Ele é um complexo, por isso que ele é um sistema, tá?
Então, pela razão, nessa relação educador-educando, você utiliza os argumentos racionais, com uma atitude sempre dialógica, não é aquela impositiva. Então, portanto, você interroga, você argumenta, você escuta, você propõe. A religião é o itinerário para fazer essa menina, porque ela sabia bem, ela não gostava daquele monte de palavra que o padre falava, que não tinha sentido para a vida dela. Então, saborear uma vida no espírito, isso é aprendizado. É viver o cotidiano sem perder essa tranquilidade do espírito, vamos dizer assim. É promover, é pela religião, independente, não estou falando aqui de catequese, dos passos de um itinerário formativo de catequese, mas em que você encorpa o ser humano para que ele comece a responder situações que dê sentidos ao seu sentido de viver. É preencher o seu existencial, tá? E amorevolezza, que é o se fazer amar. E isso significa tornar-se parte do gosto das meninas. Lembra aquela história? Olha, se eu fosse salesiano, padre ou irmão ou não padre, mas eu fico com Dom Bosco? Então, é o educador que se torna parte do gosto dos meninos e meninas. Então, vocês estão vendo que toda essa questão que a gente sabe muito de Dom Bosco é igualzinho em Madre Mazarello. Há uma identificação do processo de homem e mulher de fé, da espiritualidade simples, da ideia de salvar para o bem aquela meninada, e para que ele possa fazer um encontro forte para a sua existência com Jesus Cristo, é igual. Então, fazer tudo para que o bem vença na vida desses meninos e que eles deem respostas às razões do seu viver, tá? Então, são atitudes claras de sintonia de um mesmo projeto. Dom Bosco e Madre Mazarello. Educar as meninas, educar os meninos para o bem e para a sua salvação. E aí vale a pena lembrar o oratório, onde é a casa do educar evangelizando e evangelizar educando, é a primeira proposta desse sistema preventivo, e Madre Mazarello é a sala de costura. A sala de costura também era o pretexto e era o grande oratório, a oficina de oratório de Madre Mazarello. Então, quando você pensa no oratório constituído de Dom Bosco, para ele aplicar o seu sistema preventivo, e Madre Mazarello na sala de costura, a gente não pode pensar o oratório como uma estrutura, uma obra, uma instituição. É tudo isso, mas é mais que isso. Por quê? Quando a gente fala do espírito oratoriano, nós estamos falando do espaço interior que habita a relação educativa que se dá entre o educador e o educando. E o oratório e a sala de costura revela a vivência da atitude pastoral. Então, eu posso ter um espaço enorme, e é muito bom se eu tiver, mas se eu tiver um pequeno, para quem foi onde Dom Bosco começou, o primeiro oratório, era um cubículo, acho que menor que a minha sala. E a sala de costura de Madre Mazarello, e o oratório itinerante foi a mesma da sala de costura. Ela mudou de vários lugares essa sala de costura. Então, essa ideia de que é a estrutura, é uma obra, mas é muito mais, porque é a nossa atitude pastoral, é o nosso espaço interior, entendendo-se como na metodologia do bom pastor, entre o educando e o educador. E é em Mornese, gente, é em Mornese que nasce a gratidão de Dom Bosco a Maria Auxiliadora. Porque até então ele constrói lá a Basílica de Turim, a Nossa Senhora Auxiliadora, mas é um monumento de pedra. Em Mornese, a sua gratidão se torna um monumento vivo, de gente. Então, as filhas de Maria Auxiliadora nascem em Mornese, e é de Mornese que nasce a gratidão do monumento vivo, de gente, que Dom Bosco oferece para Nossa Senhora Auxiliadora.
Isso é uma identificação, isso é muito forte, tá bom? E aí eu passo a um segundo momento que eu quero pensar. Madre Mazzarello tem um caminho de sabedoria da vida. Eu pensei 3 para trabalhar com vocês. O primeiro dessas caminhos de sabedoria de vida, como coragem de viver esta vida com caridade e verdade. Então, essa coragem de viver é a mesma coragem que desde lá na adolescência em Monese, na vinha que ela trabalhava com o pai, ela superava a força dos operários. O pai tinha dificuldade, viu? De contratar homens, porque ela era, ó, eles não superavam a força dela. É a mesma coragem quando há uma pandemia de tifo. Então, tanto Dom Bosco quanto Madre Mazzarello, esse momento pandêmico que nós estamos vivendo, eles passaram por isso. Então, ela abre mão do seu medo para ser enfermeira aprendiz. E ela pega a doença. E isso vai ser um marco também na vida dela. É a mesma coragem que a constitui como educadora, mesmo sem cultura, tá? Porque ela não escreve, ela aprende a escrever como irmã, sentando já na sala de aula com as meninas. E uma irmã que era professora é que ensina. Olha a humildade, hein? Tá? E que faz dessa mulher, com Dom Bosco, sonhar e desenvolver o Instituto de Religiosas dedicado à educação das meninas. E como essa coragem está ligada a quê, em Madre Mazzarello? A sua capacidade de realismo, a sua capacidade de viver a vida com ascese. Ela desdramatiza as situações e olha com simplicidade. Então, grandes pecados, grandes problemas, ela olha e redimensiona isso, né? Ela constata defeitos e limites, seja nela, seja nas crianças, seja nas irmãs, e os assume como processo de maturação. O que é um processo de maturação? Olha, eu sou assim, mas eu posso mudar. Então, ela entende que a gente só consegue educar educando-se. Essa coragem ligada a essas situações que eu sinalizei, como que se faz? Então, a essa capacidade de realismo, ela compreende a situação. Então, ela se debruça para compreender a situação. A capacidade de ascese, ela ressalta o positivo, sem se fazer como Poliana, né, que floreia a coisa. Então, ela é realista, ela é objetiva, mas não é possível. Aí Dom Bosco acorda que vibra. Gente, nesse menino não é possível que é só coisa ruim. Há algo que vibra, há algo de positivo. Ela desdramatiza, como? E a simplicidade. Ela redimensiona a questão. E aí ela é propositiva. O que é isso? Olha, gente, nós temos esse problema. Como que a gente faz com ele? Tá? E como que eu educo me educando? A corresponsabilidade. Eu responsabilizo todo mundo que está no cenário. Isso evita, sabe aquela questão, tem alguns vícios que a gente adora, né? Afagar. Alguns defeitos nossos, a gente cria mimo com eles. E tem pessoa que vive se autoafagando os próprios vícios e se vitimizando. Então, ela não tem essa atitude. E como que ela quebra com essas coisas de fazer vítima? Ó, o processo é esse é o projeto nosso, todo mundo é corresponsável, tá bom? Então, eu posso mudar, eu interfiro, eu sou sujeito, eu sou protagonista. Aí, uma outra sabedoria de vida que eu quero partilhar com vocês, que não é mais a coragem de viver com caridade e verdade, mas é a sabedoria de vida como sinal de um coração que ama o Senhor com alegria. Então, como ela assume a sua vocação e missão? Na radicalidade. Escolhi Deus para sempre. Todo mundo conhece essa frase de efeito de Madre Mazzarello. O scelto Dio per sempre. Então, é uma radicalidade.
vejo todos os amores que tem, mas para amar e salvar essa meninada, eu escolho Deus para sempre. E como que ela vive essa radicalidade? Com caridade e na caridade e na verdade. Façam com liberdade tudo aquilo que a caridade exigir. Então, não há questão que possa fazer a gente julgar ou se escandalizar se é uma exigência da caridade. Olha, Pedro Casaldárega, hoje, está nessa frase de Madre Mazarella. Façamos o bem enquanto é tempo, enquanto a gente tem tempo. Depois que não tem mais, acabou. Não adianta ficar na vontade, né? Outra coisa que também ela se trabalha com alegria é essa temperança, essa equilíbrio entre trabalho, alegria, ter uma temperança, né? Quer dizer, um equilíbrio como pessoa. E como que a gente faz essa temperança? Vem de tempero, né? Como que a gente dá o tempero nisso? Nem muito Marta e nem muito Maria. Trabalhem sem murmurar, porque o que fazemos, fazemos para o Senhor. Sabe aquela coisa, olha, eu vou fazer, mas eu murmurei, se era algo na gratuidade, já perdeu, tá, minha gente? É assim que Madre Mazarella ensina. Quando alguém diz assim, olha as mamães aí, eu já cansei de falar, vai lá, arruma tudo, já cansei de falar, vocês não me ajudam. Seja para o marido, ou o marido faz isso para a esposa, ou para os filhos, perdeu a validade da gratuidade, tá bom? Perdeu. É isso que ela ensina. E isso faz parte dessa temperança. Por quê? Porque se nós somos pessoas de Deus, nós fazemos para Ele. E não para que receber elogio. E elogio é bom, é lógico que é bom, gente. Mas a gente não pode depender disso para ser pessoa, né? Uma outra coisa que também e que é fazer tudo como se tudo dependesse de nós, mas acreditar que tudo depende da graça de Deus na nossa vida. Então a gente faz a nossa parte, faz a colheita ou planta e espera a colheita, porque o processo da espera, Deus vai agir, tá? A alegria em Madre Mazarella não é uma alegria, porque hoje eu tô lá com o meu pico lá em cima e eu dou risada, amanhã já não funciona mais. É porque ela sabe que é amada por Deus e ama. É uma alegria que gera criatividade e que tem o seu cultivo na fonte e cume, que é o Deus da vida, tá? É uma alegria vivida com gentileza e, portanto, gera acolhida. E, por fim, a sabedoria da vida vivida como sabedoria da cruz. Então, o percurso da caridade na verdade, do coração que ama o Senhor com alegria e a sabedoria da cruz. Então, como que se inicia e quando essa sabedoria da cruz? No tifo, aos 23 anos, quando ela se faz aprendiz de enfermeira. É o momento da crise existencial, mas também da purificação. Por quê? De grande operária na vinha do pai, que os homens não a acompanhavam, de tanta força que ela tinha, ela perdeu tudo. E ela fica frágil. Aquela mulher cai por terra. Dom Bosco tem esse momento de crise existencial e purificação desde a morte do pai, aos 2 aninhos. É o momento mesmo, o que a gente chama da passagem pelo vazio. Então, o momento do tifo, da doença nela e a perda da força é a passagem pelo vazio. E aí ela vai entender, se o grão de trigo não morrer, não produz fruto. Então, ela vai ter que buscar a essência em outras possibilidades, porque na força do trabalho ela não tem mais. E é essa passagem pelo vazio que vai ser a porta para ela sair e se movimentar em busca de sentido, para construir o que Deus quer dela. Não vai ser o ponto de chegada, mas é a passagem pelo vazio que vai, nessa crise existencial, purificar para ela continuar respondendo o a ti as confio
e a escolha radical. Escolhi Deus para sempre. Essa passagem pelo vazio, essa trajetória, tem elementos como, que eu não vou ficar, não dá para abordar, tá? Os conceitos. Sacrifício, aí cada um vai interpretar como é esse sacrifício, né? Ela tem um. Viver absorta em Deus para ter as respostas, para preencher esse vazio dessa crise existencial dela. Ela vive, portanto, essa transformação com uma mudança de rota para fazer ressurgir a sua missão. E aí vale lembrar o significado do seu nome. Amada do Senhor, escolhida para ser o oceano de perfume do Senhor, as jovens, né? De modo especial. Porque só Ele é que basta na vida dela. Viver para buscar o essencial e não a mediocridade. Ela combate muito, seja nela, nas irmãs e nas meninas. Tudo que ela entende de mediocridade, brigas, fofoca, poder, competição, e assim vai. Viver o essencial e para o essencial. A vigilância amorosa no segmento radical. Vigiar os próprios passos do coração. Não só ela como religiosa, mas nós também como casais, né? Onde que eu vivo essa vigilância amorosa? Madre Mazzarello nos ensina, porque também vocês têm um segmento como casados, cooperadores, radical a Jesus Cristo. E viver as fadigas do cotidiano, entendendo-se amada por Jesus. Então, não como lamentação, mas como propósito de vida. E aí, quando uma irmã vivia assim, eu não aguento mais isso, que era fadiga, ela dizia, ela mostrava a cruz, ele aqui, e virava, eu aqui. Então, na mesma cruz de Jesus, é onde eu devo me configurar a ele. Então, para finalizar a minha fala, eu leio um trecho. Aos 44 anos, no dia 14 de maio, sou filha de Maria Auxiliadora, 35, cantou seu Magnífica, seu hino conclusivo de amor e de entrega a Deus no serviço de fazer o bem às jovens, no estilo da boa pastora, do jeito feminino de Dom Bosco. Seu itinerário espiritual é o mandato de Deus assumido por ela plenamente. O a ti as confio, que a Dom Bosco era o Dame Animas. Viveu a missão desse mandato com um olhar fixo em Jesus Cristo, com a audácia do profeta, a sabedoria do mestre, a ternura do pastor, da pastora, sempre com Maria, que lhe foi mãe e mestra, como foi também para Dom Bosco. Para tornar-se santa, fez tudo o que a caridade e o amor exigiram no serviço às jovens. Finito. Irmã, obrigada, viu, por toda essa formação, esse esclarecimento. Passaríamos, acho que a tarde toda, né, ouvindo tanta riqueza. A Cristina de Lorena, ela pergunta assim, qual a sua percepção em relação à crise vocacional dos jovens de hoje e a pouca procura pela vocação religiosa? Eu penso assim, Cristina. Primeiro que há uma questão histórica da qual as várias instituições estruturadas que nós entendemos, elas passam por movimentos diferentes. Então, veja, eu falei lá de Madre Mazzarello que toda a sua envergadura, inclusive de fé, das virtudes teologais, ela aprende também na família. E o padre burila isso, né? O padre vai dando o lustre para formar a pérola. A família hoje, muitas vezes, não é o berço da vivência de fé, da estrutura de fé, mesmo da estrutura, da envergadura humana. Você vê que não dá para entrar. Mas, então, as crianças não bebem ali de uma vivência
elas vão ter catequese na paróquia e depois se rompe, porque não há uma questão ativa. Então, a própria família não educa como as nossas talvez educava e por um outro contexto cultural que a gente vive. Uma outra questão da dificuldade das meninas, então nós estamos pensando em tempos, vamos pegar aqui uma geração nossa para trás, além do estilo de família que nos forçava a uma vivência de fé dentro de casa, a própria opção de mundo, de escolhas de vida, era meio que bem sedimentada. Então, a mulher ia ser professora, médica, quando era médica, já era, por exemplo, para cuidar das crianças, era pediatra, era pouco o leque de escolhas. Hoje a gente tem uma multi-situações que a meninada pode escolher, não só de profissão, como de estrutura de vida. E se ela não tem contato com ninguém de uma vivência forte de fé, ela não tem uma referência. Para que a vida religiosa possa ser entre as tantas opções, porque eu não acho ruim ter tantas opções e escolhas de vida e profissionais, mas ela não tem uma referência também religiosa que pode dizer, nossa, a vida religiosa pode ser para mim, e que isso não atrapalhe a minha vida profissional e nem a minha vida de amor. Eu vou viver integralmente a potência amorosa que existe em mim como mulher, nessa vida de doação, de consagração naquele carisma X, Y, Z. Então, eu acho que é outra questão. E, por fim, eu acho que diante de tudo isso, e da mídia, que hoje também é um outro universo, a meninada se tornou mais insegura, né? E ela tem medo de escolhas per sempre. O scelto Dio per sempre. Porque a gente faz escolha para o aqui e agora. Ai, mas eu tenho que fazer votos para sempre? Casar para sempre? Então, são instituições que dá medo. A meninada recua. E depois a ideia do que é sacrifício, a ideia do que é conciliar situações, abnegar algo em favor de algo maior e não só meu, né? O universo hoje é muito a partir de mim. Um pouco isso. Respondido? Respondido, irmã, obrigada. O Alexandre Belmonte, ele fez um comentário. Te conheço desde pequeno e você sempre me faz imaginar o que você conta. Fecho os olhos e viajo naquilo que... Alexandre Belmonte, ele fez um comentário. Te conheço desde pequeno e você sempre me faz imaginar o que você conta. Fecho os olhos e viajo naquilo que você me ensina. Assim, Mazarello, Filhas de Maria Auxiliadora, minha gratidão. O meu bonito da minha vida, de fato, eu conheço desde pequeno. Deve ser porque eu sou uma boa contadora de história, né? E que, na verdade, eu falo daquilo que o meu coração também transborda, né? É isso, acho que é assim. E eu tenho defeito, como qualquer pessoa, assumo esse defeito, mas sou uma mulher apaixonada. E quando eu conto, por isso vai ter apresentação? Olha, Marcelo, não vai ter apresentação. Eu vou falar com vocês. Fiz uma escolha. Pensei uma oração, olha, mudei, porque hoje faleceu Dom Pedro Casaldáliga e ele é um referencial para as nossas vidas cristãs. E assim eu vou pensando a vida, e assim eu vou contando a vida a partir de todas essas histórias. Então, o que eu leio de Madre Mazarello, o que o Instituto me promoveu em Madre Mazarello, eu vou tentando fazer a síntese, e o que eu falo já é fruto dessa vivência, tá? Com todos os limites também. Beijo no seu coração. Obrigada. Alexandre.
Obrigada. A Ângela da Lapa, qual a sua opinião sobre o fato de que os salesianos, em geral, não dão o devido valor à Madre Mazarello dentro da congregação? Só quando nos aprofundarmos na vida dela e da congregação é que entendemos que ela não foi uma coadjuvante, teve um papel muito. Sim, Madre Mazarello é linda. E essa questão, tanto que Dom Bosco a escolheu, e ela é a única fundadora chamada cofundadora, porque as outras estão sempre sub, tá? Cofundadora significa ali, e Dom Bosco escolhe a ela. Então, também essa visão. Acho que é um momento histórico. Não só os salesianos, as irmãs também nos contam que elas vieram descobrir Madre Mazarello há tempo pouco aqui, né, nessa trajetória histórica, porque tudo era Dom Bosco, porque Dom Bosco é um homem extraordinário, gente. Isso é fato, a gente tem que reconhecer. Dom Bosco é uma figura estupenda na história, um menino mais pobre que Madre Mazarello, do ponto de vista financeiro. Então, do nada, os dois, a mãe manda ele embora para ele poder crescer. Olha a partida também. E ele se supera. Ele passa desafios, então ele é assombroso na coluna da igreja, vamos dizer assim, como figura. E aí é a visão machista, né? Histórica, não é só dos padres, é histórica. Então a mulher sempre tinha um segundo papel, era em segundo plano. E aí a ideia de que todo mundo tinha que conhecer Dom Bosco para não perder o carisma. Então, acredito, e eles isso ficou muito mais forte. Nós não, já estamos retomando. Agora, os novos, a gente percebe que já vem num outro processo. É muito comum, na formação deles, constantemente, irmãs serem chamadas para falar do sistema preventivo, e aí o jeito da gente falar do sistema preventivo é diferente dos padres. Para falar de Madre Mazarello, para falar... fazer cineclube de Madre Mazarello, para passar filme, para pensar a espiritualidade, a trajetória espiritual, pedagógica nela. Então, eles também têm pedido. Então, acho que essa nova geração tem um pouquinho diferencial, mas é uma trajetória mesmo histórica, que tudo era bem machista, desculpa o termo, mas era assim, tá? Obrigada, irmã. E a Marta Galvão, ela faz um comentário também. A catequese, iniciação da vida cristã, bem feita, pode ser um celeiro de educações. Infelizmente, as famílias preferem educar para ser um profissional de sucesso e não um religioso ou uma religiosa. Então, é o entendimento que a gente basta, na verdade, qual é a vocação cristã que todos nós fomos chamados? A primeira e única para todos nós é a vocação à felicidade. Se a gente recordar lá em Gênesis, quando Deus vai criando, é o movimento da criação, cada vez que ele cria alguma coisa, ele olha e diz e viu que tudo era bom. E depois ele descansa. O descanso é para contemplar essa obra que ele diz que é muito bom. E nós, seres humanos, somos os melhores da criação. E nós nascemos para a felicidade. E aí a gente tem um equívoco educacional de que a vocação à felicidade está ligada a uma única condição de vida e a uma única escolha para a nossa vida. E entre elas, a profissional. Gente, tem milhares de pessoas que são excelentes profissionais, mas não são tão realizados. Mas executam muito bem. Tem outros que se realizam plenamente naquele trabalho. Então, é um leque muito grande. Agora, eu discordo com a questão de que se eu escolher bem a minha profissão, isso me garante no universo integral da minha pessoa dor-se, corpo, alma, mente, né? Eu não sou só trabalho, eu sou o jeito que eu leio o mundo, eu sou o jeito que eu me relaciono com este mundo.
né? Não só com as pessoas, com o mundo. E isso precisa, além... E o jeito que eu vejo tudo isso e que me relaciono com tudo isso é o jeito que eu vivo a minha vida, inclusive a profissional. Então, quando a gente quebrar essa dicotomia, que as famílias, olha, meu filho, porque você tem que ter uma boa profissão. Ótimo! Mas eu posso ser uma ótima profissional na minha condição de mulher ou de homem casado, ou na minha condição de pessoa solteira, ou na minha condição de pessoa religiosa consagrada. E isso não anula ou aniquila a minha profissão. Mas ela é dentro de uma condição de vida. Então, a vida religiosa não é uma escolha profissional, é uma escolha de vida. É uma condição do jeito que eu quero viver, né? Assim como vocês, vários de vocês, escolhem a condição matrimonial, outras de leigo, solteiro, consagrado na vivência da comunidade eclesial, outros casados com um compromisso naquela congregação XYZ, e outras como nós, e outros como o padre. Tem tudo, são condições de vida. E agregar uma boa profissão, né? É jeito de pensar, eu acho. Bom, tem assim, muitas pessoas agradecendo a senhora, tudo, alguns mandando um abraço, desde a Zilda do Jardim Nordeste, com saudade, a Inês de São José dos Campos, enfim, vários, o Zoroastro lá de Campo Grande, enfim, uma riqueza. E o Júnior, Macedo Júnior, ele faz uma pergunta: quais são as dificuldades de viver esse ideal de Madre Mazarello na estrutura da congregação hoje? Acho que eu perdi um pedaço, desculpa. Quais são as dificuldades de viver esse ideal de Madre Mazarello na estrutura da congregação hoje? Então, é sempre um limite, carisma e instituição, né? Esse é sempre um limite que também range dentro de nós. Veja, muitas vezes nós temos que segurar ou assegurar as instituições nossas, que são empresas, né? Então, a escola X passa por tanta conturbações, turbulências, a obra XYZ, essas são empresas. E ela é uma instituição dentro da instituição do país, do Estado. E aí você tem que estar sempre correndo e organizando, estruturando toda a estrutura organizacional, que também não pode furar, porque a educação se dá dentro dela, o carisma nosso se dá dentro dela. E então essa crise, esse ranger é constante, mas ou você olha isso como algo que está sempre ruim para você, ou como aquele desafio bom de se vencer sempre, né? Então, ranger carisma e instituição é uma dificuldade sempre. E eu acho que a questão, assim, olha, o que é difícil? Tem hora que a gente diz assim, mas caramba, eu só vim ser freira para cuidar da meninada, e eu tenho que ficar cuidando da lei X que aparece, do documento Y, a gente se enche, desculpa com a palavra, né? Fala assim, caramba, eu queria vir ser freira, foi a única coisa que eu pensei, para cuidar da meninada. Mas aí, para cuidar da meninada, nós temos um monte de instituição, e que às vezes, eu tiro aqui, ó, tem dia que eu sento nessa sala, e eu só escuto problemas, e eu só respondo a problemas. Então, isso tem hora que, se eu não cultivar em mim o espírito salesiano, mas um espírito de oração, de constantemente, de me abastecer das virtudes teologais, vamos falar assim, por bem simples, eu vou perdendo e eu vou virando simplesmente uma gestora institucional.
Mas eu sou gestora? Ok, mas eu sou uma gestora salesiana. Então, eu ainda tenho que me dobrar diante de algumas coisas e sentir que elas vibram no meu coração. Não é possível que eu não me emocione com crianças que no dia 5, nesse isolamento, as irmãs lá em Itapevi saem até eles, porque eles não podem chegar, para dar mensagem de esperança, de alegria, para levar o material das oficinas, para entregar carteira onde as crianças não têm carteira. E, de repente, no 5 de agosto, que é a festa do Instituto, vira uma esquina essa molecada. Está todos eles de máscara, esperando o carro chegar com as irmãs, os educadores, para cantar, gente, parabéns. Não tem como se emocionar, né? Então, isso diz, né? Isso diz forte. Então, todo cansaço e toda a briga institucional, tem dia que eu, aqui como econômica hoje, eu só respondo o problema. E eu, quando pensei em deixar meu pai e minha mãe, eu sou filha única, viu? Eu tenho 2 irmãos homens, sou a caçula e única mulher. Pensei para ser freira, né? Para viver no meio da meninada. Então, quantas vezes tentar pensar e salvar a nossa instituição, porque ela também entra em falência. Ela entra no vermelho. Eu tenho problemas como qualquer um de vocês quando a família está no vermelho, quando a empresa que vocês têm está no vermelho. É igual. E respondo processos, respondo toda hora prestação de contas, é para a MEC, é para a prefeitura, é por raio que os parta. É o tempo inteiro. Mas se eu penso que segurar isso é indiretamente ajudar quem está na frente, seja o leigo ou as irmãs, eu estou, cada vez que eu possibilito o melhor ali na frente, eu estou valorizando mais o carisma, mas protegendo uma instituição em vista de fazer o bem e salvar almas. Então, eu lido um pouco isso, mas é sempre muito crítico. Não sei se era essa a pergunta. Certo. Antes de eu passar para a próxima, que é a última, a Marlene Minatel, esposa de Americana. Trabalhamos que conhece você. Isso. Então, ela está mandando uma mensagem, o amigo Cartal, que está morrendo de saudades. Bonitinha. Bom, próxima pergunta. A Márcia Dias, ela diz assim: eu gostaria que a senhora falasse sobre a relação que ter com a palavra amorevoleza e a palavra empatia, que está muito em moda, mas não se pratica. Verdade. Então, empatia é eu sentir com o outro, né? Deveria ser isso. Então, não é só uma simpatia. Simpatia, eu me agrado por você, ou de você, ou da sua condição. A empatia tem algo a ver, talvez ela caminha no sentido da misericórdia, mas a misericórdia se supera. O amorevoleza está muito dentro da misericórdia. Agora, a empatia é que eu consigo, no relacionamento com você, de fato, me apropriar das suas dores, eu tenho empatia. Um racismo, por exemplo, eu consigo entender e partilhar e participar dessa dor com você. Isso é um processo de empatia, né? E que é difícil por isso, porque, na verdade, a gente faz escolhas muito... a gente seleciona e julga. Então, esse eu gosto, eu vivo com empatia. O outro, eu não gosto, ou eu seleciono, eu julgo. Então, a empatia não deveria, mas está muito imbuída dessa prática nossa. E a gente deveria superar, porque a empatia é simplesmente quando o outro fala dele, eu me deixo ser absorvida para poder entender e tocar o mundo dessa pessoa. A amorevoleza
ela é uma relação, é difícil porque a tradução é do afeto, mas ela não é um afeto que eu passo a mão na cabeça do outro. Por quê? A amorevolezza não dá para se compreender sem a religião e a razão. Então, ela está no processo educativo do educador que se posiciona como o bom pastor, em que um faz falta. E que, portanto, o amorevolezza é uma tradução no sistema preventivo para nós da misericórdia. Ou seja, só quem consegue se aproximar ou se aproxegar do coração do jovem e se fazer querido por ele, porque você pode chegar, mas o jovem se mantém. E você pode chegar e ele deixa você chegar. Então, são linguagens que se entendem. E aí, você, nesse encontro, você não passa a mão na cabeça dele de coisas erradas, mas você propõe, você questiona, você, por um caminho dialógico, por um caminho racional, você ajuda essa pessoa a crescer. Então, a amorevolezza tem a ver não só eu sentir a dor do outro, o universo do outro, mas eu ajudo a dar respostas, a construir, a ele encontrar o caminho da sua vida. Então, eu entendo que a amorevolezza tem muito da misericórdia, mas não que afaga o outro no que está errado ou no... Não, ela é propositiva, porque ela quer dar respostas ao sentido da sua vida. E fazer com que o outro sinta que a resposta é ele quem tem que dar. Ele é sujeito, tá? Irmã, mais duas que eu acho que nós vamos ter que, enfim, fazer. O Fernando Haddad, ele pede qual material de apoio para a nossa formação a senhora indicaria, tipo de livros, vídeos, para conhecer melhor. Isso. Tá. Em Madre Mazzarello, eu não sei se nas bibliotecas aí dos salesianos, mas um livro muito bom para quem vai iniciar, Mazzarello, uma mulher ontem e hoje. Tá? Se não tem, eu posso verificar se a gente tem. Infelizmente, as irmãs também não publicaram mais, mas é um material muito rico para quem vai iniciar em Madre Mazzarello. Depois, as próprias cartas de Madre Mazzarello, e que no Instituto é liberado, a gente encontra. As cartas, você encontra o testamento espiritual dela. O vídeo Maim, que é o mais novo, mas ele é sempre uma ideia, a Casa da Felicidade. Maim, a Casa da Felicidade. E que a Casa da Felicidade não é só a estrutura, mas é a própria vida e coração de Madre Mazzarello, que tem a ver com a amorevolezza. Eu sou casa que acolho, e nessa casa que o outro se sente acolhido, e essa casa ajuda o outro a encontrar um espaço que é seu e encontrar respostas para a sua vida. Isso é amorevolezza, é mais que empatia. É que eu não sei onde você... Cronohistória. A cronohistória é riquíssimo para entender. É uma coleção de Madre Mazzarello, são 5, desde o início do Instituto. Acho que também é bom. Depois aí a gente já vai ter livros mais de análise da vida dela, desse processo de viver a vida na caridade, com coragem, com caridade, a sabedoria da cruz. Eu posso dispor para vocês alguns livros e vocês podem fazer uma biblioteca meio que ambulante. Eu vou verificar. Mas uma mulher ontem e hoje é batuta para iniciar. As cartas também. Bom, a Mariana Gata está mandando um abração para a senhora. A Francisca Lima, que ela era professora lá no Pingo de Gente, lembra dela? Não lembro. Então, mandou um abraço.
Agora, tem uma última pergunta, vamos lá. São tantas, né? Mas vamos lá na última, que o horário está aí avançando. Minas Novas, eu não sei aqui o nome, porque eu acho que, mas enfim. Boa tarde, ser um bom cristão e honesto cidadão, consagrado ou não, a nossa sociedade carece de gente comprometida com o outro, com o ser humano. Parabéns, irmã, forte abraço. De Minas Gerais, o Dalmir, tá bom? Obrigada, isso mesmo. É porque eu acredito que muito nessa coisa de que importa o meu desejo, o que eu penso, né? Estamos vivendo muito em si mesmado. Talvez. Isso. E o Adriano Malaquias, ele diz assim: como ser salesiano nessa época em que tanto se fala contra os jovens pobres que são jogados na marginalidade? Como defender os jovens pobres que são julgados por serem pobres? Hoje nós estamos vivendo uma cultura de preconceito muito grande. Então, de muito preconceito contra os pobres, os negros, os gordos, os magros, de toda forma. Então, significa que nós estamos crescendo talvez em inteligência, em tecnologia, mas empobrecendo como seres relacionais, humanizantes que nós somos. A primeira fortaleza nossa é se conceber como gente que é gente de fato, porque só o fato de nós termos essa estrutura humana não garante que nós somos de fato humanos, porque ser humano é um processo de aprendizagem, em que eu só me entendo quando eu também me relaciono com o outro e procuro entender o outro. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa também se apropriando cada vez mais. Porque aí o outro, eu vou entendendo que se eu sou filho de Deus, o outro também é. Ser a imagem e semelhança de Deus não é privilégio só meu, é do outro também. Por isso que a gente reza Pai Nosso. Mas a gente tem ficado num espaço que o que eu sou e a minha convivência, a minha família, parece que é melhor que as outras. Então, isso é bastante complicado, né? Mas acho que eu perdi a pergunta dele no final, porque era de como ser bom cristão e honesto cidadão. Então, para a defesa dos pobres, se a gente tem possibilidade de ser a voz daqueles que não têm, porque alguns de nós pode ser que sim. Então, é exercendo. Outra é, inclusive, como cidadão, na hora de deixar o nosso voto por aquele que tem proposta em favor das minorias, dos mais pobres, dos trabalhadores, também é outra forma. E às vezes, o jeito que eu dirijo ou me relaciono com as pessoas, ou se eu tenho uma empresa, a partir do que eu penso? Porque também, às vezes, as relações são construídas muito na questão comercial, toma lá, dá cá. A gratuidade tem sido deixada de lado, tá? E uma outra coisa, como salesianos que somos, nós somos portadores da alegria e da esperança. Não é possível que, ao menos isso, a gente não possa fazer. Relações com os pobres em que eu dou testemunho diferente desses. Se eu não tenho uma empresa, se na hora do voto eu errei, se eu não tenho uma instância de defesa aos mais pobres, se eu não sou uma assistente social, se eu não estou lá nas demandas de conselho da prefeitura, do estado, ou sei lá o quê, ao menos na relação, que eu não possa estabelecer uma relação em que, olha, eu sou mais que você. Porque, como filhos de Dom Bosco e de Madre Mazarello, nós somos pessoas de esperança e de alegria. Portanto, o outro é meu irmão.
e eu devo ser sempre portador de alegria e de esperança e devo acolher. Porque talvez a gente também não deixe outros entrarem no nosso espaço. Isso também é preconceito. A gente se fez uma redoma seleta. Não, e outras pessoas não consigam invadir. Então, se de tudo que a gente pensar, mas isso é uma estrutura política, isso é uma estrutura institucional, isso é uma estrutura empresarial, nós somos portadores da alegria e da esperança que acolhemos, porque somos salesianos. Então, somos portadores e testemunhas de um Deus que é um Deus que acolhe na alegria e na esperança. E propõe modelos de vida nova. E começa pelo relacional. Não sei se respondi. Respondeu, irmã. Eu agradeço. Então, nós já estamos indo para os nossos finalmente, né? O pessoal tem pedido aí o material, se tiver alguma coisa em PDF, se a senhora puder nos encaminhar, e aí eu vou repassando para eles, tudo bem? Pode deixar. Então, se a senhora puder... Inclusive, a minha fala, eu vou mandar. Tá? Ótimo, tá bom. Então, se a senhora puder finalizar para a gente com a oração, e já a gente agradece imensamente por tanta riqueza, e também, quem sabe, numa próxima oportunidade da gente partilhar mais um pouquinho. Agradeço a todos, né, e todas, por estarem conosco nessa tarde. Olha, eu espero mesmo que tenha sido um momento bom entre todos nós. Se não foi para vocês, foi para mim, porque eu cresço muito e Deus me concede essa graça de ser melhor, porque quando eu falo com vocês, eu repenso também a minha vida. Então, é sempre um momento de kairós, quando eu estou com um grupo seleto como esse, no sentido seleto, não porque nós somos melhores que ninguém, mas seleto porque nós compartilhamos o mesmo carisma, somos o mesmo carisma. Então, a graça é muito grande em primeira mão para mim. Eu agradeço o convite e agradeço a paciência por, nesse instrumento aqui, vocês estarem ouvindo e aí participar através das perguntas. Daqui a pouquinho começa a nossa missa aqui em casa e eu vou levar a todos para colocar cada um de vocês no coração do Cristo, que para nós é o bom pastor, né? Então, levarei cada um e as intenções que vocês trazem. Irmã, você não sabe o nome de todo mundo, o meu coração sabe, né? O coração sabe, esse grupo Deus sabe qual foi todo mundo que está aqui nessa telinha. E é para ele que eu vou recorrer todas as necessidades. Então, essa certeza que vocês podem ter e que eu acho que é uma grande oração já. No coração de Cristo, o bom pastor, colocarei a cada um e as necessidades de suas famílias. Que Madre Mazarello, a Maim de Mornese, que se formou como a casa da felicidade, porque é aquela que, como Dom Bosco, amou infinitamente as meninas e as mais pobres, para que elas pudessem se fazer diferentemente na vida, ter motivos para viver, que ela também nos inspire, que nós possamos, ao longo da nossa vida, cultivar esse mesmo ideal dela, de fazer o bem, de salvar a alma, no sentido de acolher a pessoa inteira e ajudá-la a descobrir o projeto de Deus para a sua vida, mesmo que a gente não consiga falar o nome Deus para ela. Mas tudo que a gente faça é nessa perspectiva, para que ao final, como ela, a gente possa cantar o Magnífica, dizendo que Deus fez maravilhas em nossas vidas. Aí eu convido para que a gente reze junto um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pode ser? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Põe tua mão, minha rainha, põe tua mão antes da minha. E veja, projeto de felicidade é para todos nós. Projeto de santidade, cada um na sua condição de vida, é para todos nós. E que a gente, então, para nos tornar santos, façamos tudo que a caridade e o amor exigem, como assim de Deus, Madre Nazaré. Então, um bom domingo para cada um. Mais uma vez, obrigada por estarem comigo, pela paciência de me ouvir e em partilhar algumas perguntas. Fiquemos em paz. Beijo. Amém. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Amém, obrigado. Mazarela, mãe, menina de Deus, dedicou sua vida em favor dos seus. Mazarela, teu sonho, vamos continuar, fazer esse mundo melhor.